Nessa situação 1 aqui, a energia vale 25 vezes 10 a menos 3 mol de ATP por minuto. Ou seja, em 1 minuto, para segurar isso aqui, ele tem que manter ali uma certa força e com isso ele gasta 25 vezes 10 a menos 3, né? Ele despende 25 vezes 10 a menos 3 mol de ATP por minuto. E nestas condições, para manter durante 5 minutos a contração esquematizada na situação 2, a quantidade em milimol de ATP hidrolisado pelo bíceps é igual a quanto? Então vamos lá. Vamos separar aqui. Situação 1. Na situação 1, o momento da força ele é força 1 vezes a distância. E a distância vale 25 centímetros. Na situação 2, o momento da força 2 vale a força 2 vezes 10. Beleza? É o torque. O que acontece é o seguinte. Quando a gente sai daqui para cá, ó, a distância fez o quê? A distância diminuiu. Ó. Daqui para cá, a distância diminuiu. Isso quer dizer que a força aumentou. São grandezas inversamente proporcionais. Então, daqui para cá, eu dividi por 2,5. E se eu pegasse daqui para cima, eu estou multiplicando por 2,5 a força. Então, quando eu pego essa força aqui, essa força ela tem que ser 2,5 vezes maior que a 1. Essa é a relação. E essa força aqui vai estar provocando essa liberação de energia aqui. Ó. Então, o que a gente precisa fazer? Na situação que ele libera essa energia, ou seja, na situação 1, eu tenho uma energia que ela vale 25 vezes 10 a menos 3 mol de ATP por minuto. Então, isso na situação 1. Isso aqui é a configuração do momento da força. Vou deixar aqui em cima. E eu vou pegar agora a relação de energia. Então, para a situação 1, ficou o seguinte. Vai ser 25 vezes 10 a menos 3 mol de ATP para 1 minuto. Só que ele está falando em 5 minutos. Em 5 minutos, sei lá, vai dar um valor X aqui. Tá? Fazendo uma regra de 3. Só que isso para 1. A pergunta dele é para a situação 2 aqui. Vamos fazer para a situação 1. Ou seja, 25 vezes 10 a menos 3 mol de ATP para 1 minuto. Se for 5 minutos, vai dar X. Esse X vale 5 vezes 25, vai dar 125 vezes 10 a menos 3 mol ATP. Essa é a relação aqui da primeira situação. E lembra que 10 a menos 3 é um mili. Então, isso aqui vai dar 125 milimol. Certo? Milimol de ATP. Só que ele não quer saber da situação 1. Ele quer saber da situação 2. Mas eu calculei da situação 1, porque eu tenho o resultado da situação 1. Quando a gente pega da situação 2 para a situação 1, eu tenho uma relação ali de 2,5. Quando eu pego a força 2, ela é maior, porque a distância é menor. Quando eu mexo na distância, eu altero a força aqui para conservar o momento. Se eu quiser saber a situação 2, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar esse valor de 125 e dividir ele. Dividir por quanto? Dividir por 2,5. Quando eu divido isso aqui por 2,5, vai dar 50.
50 milimol de ATP.